Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Sou o professor Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós estamos aqui para falar no nosso último bloquinho aí de 4 aulas, mais uma vez sobre o planeta Terra, esses movimentos e essas relações que nós encontramos aí, certo? Bom, então vamos recapitular um pouco o que nós vimos nas aulas anteriores, para daí nós darmos continuidade e fecharmos aqui. Então, basicamente o que nós vimos aí nas aulas anteriores é aquilo que está relacionado com o quê? Com esse conjunto que nós temos, que basicamente organiza a nossa vida, que vai ser marcado pela presença do quê? Da Lua, da Terra e do Sol. Para ser mais específico hoje, o que é que nós vamos acabar encontrando? Vamos ficar um pouquinho mais de olho apenas e exclusivamente nessa relação que nós temos entre o Sol e a Terra. Se você viu minhas aulas anteriores, se não viu, volta lá na playlist e dá uma olhadinha, tá? Então eu procurei mostrar que o nosso planeta Terra aí, ele é um planeta que ele acaba tendo o quê? Diversos movimentos. É um número muito grande de movimentos, né? A gente basicamente estuda 2 desses movimentos, que é o movimento de rotação e o movimento de translação, não é mesmo? Mas quando eu falo que existe uma diversidade de outros movimentos aí, o que eu quero dizer para você? É considerado, por exemplo, um movimento da Terra a presença de massas de ar, de marés, até mesmo os movimentos das placas tectônicas, tudo isso é movimento do nosso planeta Terra. Mas o que acaba acontecendo quando a gente vê essa parte da geografia, que é uma parte chamada assim de astrofísica, né? De as bases da astronomia de tudo isso, que é uma parte que a geografia estuda também. A gente não se preocupa com todos esses movimentos. Nossa grande preocupação vai ser apenas e exclusivamente com quem? 2 movimentos que você já sabe. Movimento de rotação, que é aquele movimento que a Terra trata de fazer em torno do seu próprio eixo. Que eu falei para você, ele influencia a nossa vida. Porque a partir desse movimento que nós vamos ter o quê? Essa sequência de dias e de noite, de dia e de noite. Sempre você tem um hemisfério da Terra voltado para o Sol. Esse hemisfério nós acabamos dizendo que é o quê? Que é justamente o hemisfério que vai ser o dia. E o outro hemisfério que está voltado para o espaço não vai receber a iluminação desse Sol. Certo? Então nós costumamos dizer que é o quê? Que aí nós temos a noite. Também você não deve esquecer o seguinte, que essa não é a única consequência que nós temos desse chamado movimento de rotação. Você precisa ter uma pequena ideia, esses movimentos da marés, das massas de ar, são muito influenciados por esse movimento de rotação também, né? Só para você ter uma pequena ideia, a própria forma do nosso planeta, ela é uma forma influenciada por esse movimento. Por quê? Você sabe muito bem qual é a forma do nosso planeta. Não é uma esfera perfeita. Ela vai ser levemente achatada nos polos e ela é assim mais abaulada na linha do Equador. Isso vai se dever ao que também? Isso vai se dever também a esse movimento que nós encontramos aí. Se ele fosse um movimento numa velocidade muito maior, o que é que acabaria acontecendo? Acabaria acontecendo que provavelmente a nossa Terra ela tenderia a ser muito próxima a um disco, né? Ou pelo menos, se não um disco, muito mais achatada nos polos, me desculpem, e abaulada na linha do Equador. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Seguindo lá, nós temos um segundo movimento também,
que ele é um movimento conhecido pelo quê? Pelo movimento de translação. Então é aquele movimento que a Terra vai orbitar ao redor do Sol. Esse movimento aí, ele é um movimento que ele acaba, por assim dizer, trazendo uma quantidade muito maior de consequências, certo? Principal consequência que nós encontramos aí, e eu já chamei a sua atenção, são as estações do ano, né? Então a Terra leva aproximadamente 365 dias para fazer o quê? Justamente para dar uma volta completinha, aproximadamente, em torno desse Sol. Isso é um ano. São as 4 diferentes estações do ano que se passaram nesses 365 dias. Já falei para você também, nós organizamos nossa vida a partir de dias e a partir de anos, né? E as semanas, como é que ficam essas semanas? As semanas, basicamente, elas também ajudam, mas daí o surgimento da ideia de semana de 7 dias já não vem mais da onde? Já não vem mais dessa relação entre Sol e Terra, mas sim a semana em si, ela é uma relação direta entre a Lua e a Terra. Então a Lua ela vai levar aproximadamente 28 dias para completar a sua volta, porque ela também orbita a Terra, né? E esses 28 dias, teoricamente, ela vai passar por 4 fases. Nessas 4 fases nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que cada fase dura aproximadamente 7 dias, né? Então a ideia mais ou menos do mês, é claro que não se regula exatamente dessa forma, mas se parte do princípio que nós temos o quê? A Lua deu uma voltinha na Terra completa nesse período, tá? Esse movimento, conhecido como movimento de translação, além dessas estações do ano, ela também cria as chamadas zonas térmicas da Terra, tá? Então nós sabemos bem que essas zonas térmicas da Terra, como é que elas funcionam? Entre o trópico de Câncer ao norte e o trópico de Capricórnio ao sul, seria o quê? Seria justamente essa região que é conhecida como região tropical ou intertropical do nosso planeta. Depois dos 2 trópicos até os 2 círculos polares, nós vamos acabar encontrando o que são as chamadas regiões temperadas do nosso planeta. E a parte interna aos círculos polares são as regiões polares. Então, também é uma influência muito grande. A temperatura do nosso planeta ele vai caindo, sendo que as regiões de mais elevadas temperaturas seriam quais? Justamente aquelas regiões mais próximas ao Equador. E essa temperatura vai caindo, 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 para nós chegarmos até aonde? Nós chegamos até os polos, que seriam justamente aquelas regiões de menor temperatura que nós temos no planeta. Correto? Tudo bem? Vamos aproveitar agora e fazer então aquela atividade que eu deixei lá na última aula para você? Então vem comigo aqui, ó. O movimento da Terra responsável pelas estações do ano é chamado de A. Rotação, B. Nutação, C. Translação e D. Precessão, né? Então isso você sabe muito bem como é que isso funciona. Basicamente o que nós encontramos que o movimento da Terra responsável pelas diferentes estações do ano é esse movimento que a Terra orbita ao redor do Sol e ele é conhecido como movimento de translação. Então a nossa alternativa correta é a alternativa C de casa. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Seguindo lá. Questão número 2. A estação do ano caracterizada pelos dias mais longos que as noites é inverno, verão, primavera
e outono, né? Então nós sabemos muito bem como é que se dá o funcionamento disso também. Quanto maior a distância da linha do Equador, você lembra? Quanto maior a latitude, maior também vai ser a diferença entre dias e noites. Quando nós temos os dois equinócios, que seriam os equinócios da primavera e do outono, primeiro dia dessas estações. No planeta inteiro nós acabamos tendo o quê? Dias e noites com 12 horas exatamente, certo? Mas lá, por exemplo, no primeiro dia de verão, pensemos nós aqui no hemisfério sul, vai ser justamente aquele dia que nós temos a noite mais longa. E no primeiro dia de inverno do hemisfério sul, vai ser o dia que nós acabamos sendo o quê? No primeiro dia de verão, o dia mais longo, se me desculpe. No primeiro dia de inverno, nós temos a noite mais longa. É isso que nos traz a questão aqui. A estação do ano caracterizada por dias mais longos que as noites são os invernos. Então você vai lá e vai marcar a alternativa A. Correto? E por fim, o que é que nós encontramos? Terceira e última questão do dia. Analise as afirmativas e marque a alternativa que não corresponde a uma característica do inverno. O inverno é a estação que registra as menores temperaturas? Sem sombra de dúvidas. O inverno é a estação do ano que antecede a primavera? Então nós temos verão, outono, certo? Inverno e primavera. Então, o inverno antecede a primavera. As noites são mais longas que o dia durante o inverno? Sim. O inverno tem início com o término do verão? Não. Com o término do verão, começa o nosso outono. Tá? Então, essa você vai marcar a alternativa D de dado. Correto? Bom, fizemos esse conjunto de 4 encontros para fazer uma revisão, resolver alguns exercícios a respeito de planeta Terra e seus movimentos. Tá? Então esse bloquinho, esse primeiro conjunto acabou. Mas é claro que para você aí, basicamente não acabou ainda. Eu quero que você continue estudando esse material que você tem. Tudo bem? Então eu vou deixar aqui alguns exercícios para você. É do exercício 2 e 3 da página 258 e 4, 5 e 6 da 259. Faz lá teu exercício, tá? Nas dúvidas, como eu já falei para você, volta e assiste a aula novamente aí, que eu tenho certeza absoluta que você vai ter sucesso. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.